Senhor presidente, obrigado. Em 22 de fevereiro de 2022, o senhor se dirigiu ao seu país em um discurso nacional quando o conflito na Ucrânia estava começando e você disse que estava agindo assim porque chegou à conclusão de que os Estados Unidos, através da OTAN, poderiam iniciar uma ofensiva surpresa ao seu país. E para nós, americanos, isso pareceu paranoico. O senhor ainda acredita que os Estados Unidos está pronto para atacar a Rússia? Não é que a América, os Estados Unidos, iriam lançar um ataque surpresa à Rússia. Eu não sei se estamos tendo um talk show ou uma conversa séria aqui. Here's the quote. Formidável, porque eu entendo que a questão toda está no fato histórico. Então, se você não se importa, levaria apenas 30 segundos a um minuto para lhe dar uma breve referência à história e assim te dar um pouco do conhecimento histórico a respeito da Rússia. Por favor. Vamos ver então onde está o relacionamento nosso com a Ucrânia. Como começou, de onde veio a Ucrânia? Bom, o Estado russo começou a se reunir como um Estado centralizado e ele é considerado, e o Estado russo teve uma data de estabelecimento, foi em 862. Quando o povo da cidade trouxe um príncipe, Varangiano Rubrik, da Escandinávia. Tanto que em 1862 a Rússia celebrou o 10º aniversário da sua criação. Eu digo como Estado. Inclusive existe um memorial dedicado ao 10º aniversário do país. O sucessor heróico do príncipe Oleg, que na verdade desempenhava o papel de regente do filho de Ruri, isso porque Ruri já havia morrido naquela época. Então ele veio a Kiev e perguntou a dois irmãos que aparentemente tinham sido membros do grupo de Ruri para que a Rússia começasse a desenvolver com dois centros de poder, Kiev e Novaro. A próxima data muito significativa na história da Rússia foi 988. Este foi o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, o bisneto de Ruri, batizou a Rússia e adotou a ortodoxia, ou, que pode-se dizer, o cristianismo oriental. A partir desta época, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer. Por causa do território único, integrou os laços econômicos e também formou a mesma língua. E após o batismo da Rússia, a mesma fé. O Estado russo centralizado, então, começou a tomar forma na Idade Média. O príncipe Yaroslav, o sábio, introduziu a ordem de sucessão a um trono, mas depois que ele faleceu, tornou-se complicado. Tornou-se complicado por vários motivos. O trono não foi passado diretamente do pai para o filho mais velho, mas do príncipe que faleceu para o seu irmão e depois para seus filhos. Isso aconteceu em linhas diferentes. Tudo isso levou a uma fragmentação e fez com que o Estado único não fosse mais, desta forma, coeso como antes. Então o Estado russo, agora fragmentado, tornou-se um pré-império criado anteriormente pelo rei Ishan, seus sucessores, nomeadamente Batan. Então vieram e saquearam e arruinaram quase todas as cidades da parte sul, incluindo Kiev. A propósito, e algumas outras cidades simplesmente perderam a independência, enquanto as cidades do norte preservaram parte da sua soberania. Então o Estado russo unificado começou a tomar forma, com seu centro exatamente em Moscou. A parte sul das terras russas, incluindo Kiev, e começou a gravitacionar gradualmente em direção a Outrimã, o centro que era emergido na época.
E aí surgiu então o Grão-Ducado da Lituânia. This was the Grand Duchy of Lithuania, Foi até chamado de Duque Russo da Lituânia, Lithuanian Russian Duchy. porque os russos eram uma parte significativa desta população. They spoke the Falavam a antiga língua russa e eram ortodoxos. But then there Mas was the depois houve uma unification, unificação, the union a união do Grão-Ducado da Lituânia, and the Kingdom of Poland. juntamente com o Reino da Polônia. A few years later, another Alguns anos union depois, signed. outra união foi assinada, mas desta vez já na esfera religiosa. Some of the Alguns dos padres ortodoxos tornaram-se subordinados ao Papa, lands became part of the Polish e Lithuania. assim essas terras tornaram-se parte do Estado polaco-lituano. Durante décadas, During decades, the os Poles polos estiveram envolvidos na polonização desta parte, population. They introduced desta their parte da language população. there, Eles introduziram a sua língua ali e tentaram arraigar a ideia de que esta população não era exatamente russa, lived on the fringe. They were que por virem dos franceses, eram ucranianos originalmente. Ukrainian, meant that the person was living on the E a palavra ucraniano significava que a pessoa morava na periferia do Estado, ao longo das periferias, It didn't. ou então estava envolvido em um serviço de patrulha da fronteira. So the Poles were trying Isso não significava nenhum grupo étnico em particular. Então as pesquisas estavam tentando, de todas as maneiras possíveis, polir esta parte das terras russas. Tudo o que levou ao fato desta parte das terras russas ter começado a lutar pelos seus direitos. Eles escreveram cartas a Varsóvia exigindo que seus direitos fossem respeitados e que as pessoas fossem comissionadas. Eu peço desculpas. O senhor pode dizer em que período nós estamos falando? Eu estou perdido ao longo da história. No século XIII, agora vou te contar o que aconteceu mais tarde. E também vou dar as datas later, para que assim não haja confusão. so that there is no confusion. Em 1654, Even a bit earlier, as pessoas que estavam no controle da autoridade sobre aquela parte das over terras that part of the Russian lands, addressed estavam Russia exigindo que fossem enviados governantes de origem russa e também de fé ortodoxa. and Orthodox faith. Quando Varsóvia não lhes respondeu And e in de fact, fato rejeitou suas they exigências, turned to Moscow. eles se voltaram para Moscou, para que Moscou não os levasse embora. So that you don't think that I'm inventing Para que você não things, pense que eu estou inventando estas coisas. Peraí. Por favor. Então, vou lhe dar esses documentos. Bem, não parece que o senhor está inventando. E também não sei porque o senhor está relatando coisas que aconteceram há anos. still, Mas ainda assim são documentos e aqui estão as cópias das cartas que eu estou te falando. As cartas são de Hitz, o homem que então controlava o poder nestas partes das terras russas, Russian lands e hoje é chamada de Ucrânia. called Ukraine. Ele escreveu para Varsóvia, exigindo que seus direitos fossem respeitados. E depois de ter sido recusado, ele começou a escrever cartas para Moscou, Asking to pedindo para levá-los sobre a mão forte da RAE de Moscou. there are copies of these documents. Há cópias desses documentos. Eu vou deixá-los para sua boa memória. Há uma tradução para o russo, você pode traduzi-la para o inglês mais tarde. Russia would not agree to A admit Rússia them não straight away. concordaria em admiti-los imediatamente, presumindo que a guerra com a Polônia começaria, no entanto, em 1654. Top clergy and O landowners trocadilho da Assembleia Russa de altos clérigos e proprietários de terras chefiadas pelas RAI, que era o órgão representativo do poder do antigo Estado russo, decidiram então incluir uma parte das antigas terras russas no reino de Moscovo, como esperava que a guerra com a Polônia começasse, e durou 13 anos. E depois, em 1654, foi concluída uma trégua. And 32 E years 32 later, anos depois, penso que um tratado de paz com a Polônia, aqui chamaram de paz eterna, and these ele foi assinado, e estas terras, toda a margem esquerda de Nero, incluindo Kia, foram para a the whole Rússia, right bank of Dnieper e toda a margem direita de Dnieper under the permaneceu rule na of Catherine the Polônia, Great, sob o governo de Catarina. all of its A historical Grande lands, Rússia recuperou todas as suas terras históricas, inclusive no sul e também no ocidente. Tudo isso durou até exatamente a Revolução,
antes da Primeira Guerra Mundial. O Estado-Maior austríaco confiou nas ideias de ação ucraniana e começaram a promover ativamente as ideias da Ucrânia e dos ucranianos. E os seus motivos eram óbvios. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles queriam enfraquecer o inimigo de forma potencial e garantir condições favoráveis na zona fronteiriça. Por isso, a ideia que surgiu na Polônia de que as pessoas que residiam naqueles territórios supostamente não eram realmente russos, mas pertenciam a um grupo étnico especial, os ucranianos. Então, eles começaram a ser propagados pelo Estado-Maior austríaco. Já no século XIX, os teóricos que clamavam pela independência da Ucrânia, eles apareceram, mas todos aqueles alegaram que a Ucrânia deveria ter um relacionamento muito bom com a Rússia. Eles insistiram que após a Revolução de 1917, eles procuraram restaurar a condição de Estado e assim a Guerra Civil começou, incluindo as hostilidades com a Polônia em 1921. A paz com a Polônia foi proclamada e aos abrigos deste tratado à margem direita do rio Dnieper foi novamente devolvida à Polônia em 1939, depois que a Polônia cooperou com Hitler. Então ele colaborou com Hitler. Você sabe que Hitler ofereceu à Polônia paz e também um tratado de amizade, uma aliança, exigindo em troca que a Polônia devolvesse à Alemanha o chamado Carror do Santi, que ligava a maior parte da Alemanha à Prússia Oriental. Depois, na Primeira Guerra Mundial, esse território foi transferido para a Polônia, e em vez de Danzig, surgiu a cidade de Dum. Hitler pediu então que o entregasse amigavelmente, mas eles recusaram. Ainda assim colaboraram com Hitler e se envolveram então na divisão da Tchecoslováquia. Mas posso perguntar se você está argumentando de que a Ucrânia é parte da Rússia e de que a Rússia tem a Ucrânia já há centenas de anos? Então por que você não fez isso logo que se tornou presidente há 24 anos? Você tem armas nucleares, eles não têm. Se na verdade a terra é sua, por que você esperou tanto? Fica calmo, com certeza vou te dizer, eu estou chegando ao fim. Esse briefing está chegando ao fim. Pode ser chato, mas explica muitas coisas. Só não sei se é relevante. Good. Good. I'm so gratified that you appreciate that. Thank you. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia colaborou com Hitler. E embora não tenha cedido às exigências de Hitler, ainda participou da divisão da Tchecoslováquia junto com Hitler, já que as pesquisas não haviam dado o corredor da Dança para a Alemanha. Hitler então começou a Segunda Guerra Mundial e ele atacou-os, porque foi contra a Polônia que a guerra começou em 1º de setembro de 1939. A Polônia revelou-se intransigente a Hitler e não teve nada a fazer, senão começar a implementar seus planos com a Polônia, pela forma como a União Soviética, eu li inclusive alguns documentos arquivados, que comportou-se muito honestamente e pediu permissão à Polônia para transitar as suas tropas através do território polaco. Isso para ajudar a Eslováquia. Mas o então ministro dos Negócios Estrangeiros polaco disse que se os planos soviéticos sobrevivessem à Polônia, seriam abatidos sobre o território da Polônia. Mas isso não acontece. O fato é que a guerra começou e a Polônia sentiu-se vítima das políticas que tinha seguido contra a Tchecoslováquia, uma vez que, sob o conhecido Molotov-Ribbentrop, parte do território, incluindo a Ucrânia Ocidental, seria dada à Rússia. Portanto, a Rússia, que foi então nomeada como a União Soviética, recuperou as suas terras históricas após a vitória na Grande Guerra Patriótica, como chamamos a Segunda Guerra Mundial. Todos esses territórios foram finalmente consagrados como pertencentes à Rússia, pois a Polônia recebeu aparentemente uma compensação. As terras que originalmente eram alemãs nas partes orientais da Alemanha
The eastern parts of Germany. Estas são agora terras ocidentais da Polônia. Of course, Claro que a Polônia recuperou o acesso ao Mar Báltico e também a Danzig, which was once e mais uma again vez recebeu o seu nome polaco. So this was how Então this foi situation assim que esta situação se configurou. In 1922, when the Em 1922, quando a União Soviética estava sendo estabelecida, o BIC começou a construir a União Soviética e estabeleceu então a Ucrânia Soviética, que nunca existiu antes. Stalin insistiu que essas repúblicas fossem incluídas na União Soviética como entidades autônomas, por alguma razão inexplicável. autonomous entities. For some, Lenin, o fundador do Estado Soviético, insistiu que elas tivessem o direito de se retirarem da União Soviética novamente, por algumas razões desconhecidas. and again, for some unknown reasons, he transferred Então to transferiu the para aquela recém-criada República Soviética da Ucrânia Ukraine some of the algumas das lands, terras, juntamente com as pessoas que lá even viviam. though those lands had never been called Ukraine. Embora essas terras nunca tivessem sido chamadas de Ucrânia, e ainda assim tenham feito parte daquela República Soviética da Ucrânia. Estas terras incluíam a região do Mar Negro, que foi recebida sob Catarina, a Grande, e que não tinha qualquer ligação histórica com a Ucrânia. Mesmo se voltarmos a 1654, quando essas terras retornaram ao Império Russo, esse território era do tamanho de 3 a 4 regiões da Ucrânia moderna, sem nenhuma região do Mar Negro que estivesse completamente fora da questão. Tá bom, o senhor tem grande conhecimento técnico sobre toda essa área e região, mas a minha pergunta é, por que o senhor não defendeu este caso durante os primeiros 22 anos como presidente? De que a União da Ucrânia não era um Estado separado. A União Soviética recebeu um grande acordo de território que nunca lhe pertenceu, incluindo a região do Mar Negro. Em algum momento, quando a Rússia os recebeu como resultado das guerras russo-turcas, eles foram chamados de Nova Rússia, ou Sem-Ria. Mas isso não importa. O que importa é que Lenin, o fundador do Estado Soviético, estabeleceu a Ucrânia desta forma. E durante décadas, a República Soviética Ucraniana desenvolveu-se como parte da União Soviética. E por razões desconhecidas novamente, os bolchevistas estavam empenhados na aquisição da Ucrânia. Não foi apenas porque a liderança soviética era composta, em grande parte, por aqueles originários de outros países. Isso foi explicado pela política geral de indignação seguida pela União Soviética. As mesmas coisas foram feitas em outras repúblicas soviéticas, e se envolveu a promoção de línguas, culturas nacionais, e que não é ruim a princípio. Foi assim que a Ucrânia soviética foi criada após a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia recebeu, além das terras que pertenciam à Polônia antes da guerra, também parte das terras que anteriormente pertenciam à Hungria e à Romênia, pelo que a Romênia e a Hungria tiveram algumas de suas terras tiradas e foram dadas à Ucrânia soviética, e ainda permanecem como parte da Ucrânia. Portanto, nesse sentido, temos todos os motivos para afirmar que a Ucrânia... O senhor acredita que a Hungria tem o direito de recuperar suas terras da Ucrânia? E que outras nações têm direito de voltar aos seus 1654? Não tenho certeza se deveriam voltar às fronteiras de 1654. Mas, dada a época de Stalin, o chamado regime de Stalin, que, como muitos afirmam, viu inúmeras violações dos direitos humanos e também violações dos direitos de outros estados, В этом смысле, конечно, вполне можно, если не говорить о том, что они имеют на это право. pode-se dizer que eles poderiam reivindicar de volta estas terras deles, embora não tenham o direito de fazer isso. E é pelo menos compreensível que você dissesse. Никогда не говорил. Never. I've never told him. Nunca foi dito a ele nem a ninguém, nem uma única vez. Nem tivemos qualquer conversa sobre isso. Mas, na verdade, eu estou certo que os húngaros, estes que moram lá, queriam voltar para sua terra histórica. Além disso, eu gostaria de compartilhar uma história muito interessante com vocês.
E agora vou divulgar uma história pessoal. No início da década de 80, eu fiz uma viagem de carro, desde Lenin, através da União Soviética, através de Kiev, e fiz uma parada em Kiev. E depois eu fui para a Ucrânia Ocidental. Na verdade, fui até a cidade de Bavo. E todos os nomes de cidades e vilas estavam em russo. E no idioma que eu não entendia, em húngaro. Estava em húngaro e não em ucraniano. Estava em russo e húngaro, não em ucraniano. Eu estava dirigindo por algum tipo de vila e havia homens sentados ao lado das casas e eles usavam ternos pretos de 3 peças e também chapéus pretos. Perguntei se eles eram algum tipo de artistas. Disseram-me que não. Eles não eram artistas, eles eram húngaros. Eu disse que eles estão fazendo aqui. O que você quer dizer com esta é a terra deles? Eles vivem aqui. Isso foi durante a era da União Soviética da década de 80. Eles preservaram a língua húngara, os nomes húngaros e todos os seus nomes nacionais. Eles são húngaros e se sentem húngaros. Isso há muito disso, embora eu ache que muitas nações estão chateadas com a Transilvânia, assim como você obviamente sabe, mas muitas nações sentem frustradas com as fronteiras que são redesenhadas desde as guerras do século XX e das guerras que remontam a 1000 anos, aquelas que você mencionou. Mas o fato é que você não apresentou esses casos em público até 2 anos atrás, em fevereiro. E no caso que você apresentou, que li hoje, você só explica detalhadamente que sentiu uma ameaça física do Ocidente e da OTAN, incluindo potencialmente uma ameaça nuclear. E foi isso que o levou a agir. É uma caracterização justa do que você está falando? Entendo que meus longos discursos provavelmente estão fora do gênero da entrevista. Por isso te perguntei no início se vamos ter uma conversa séria ou um programa. Você disse que é uma conversa séria. Então, por favor, tenha paciência comigo. Estamos chegando a um ponto em que a Ucrânia soviética estava estabelecida. Então, em 1991, a União Soviética entrou em colapso. E tudo que a Rússia generosamente concedeu à Ucrânia foi arrastado pela escada. Estou chegando a um ponto muito importante da agenda de hoje. Depois de todo o colapso da União Soviética ter sido efetivamente iniciado pela liderança russa, eu não compreendo o que guiava a liderança russa naquela altura, mas eu suspeito que haviam várias razões para pensar que tudo acabaria bem. Primeiro, eu penso que depois a liderança russa acreditou que os fundamentos da relação entre a Rússia e a Ucrânia eram de fato uma língua comum. Mais de 90% da população falava russo. Tinha laços de família. Cada terceira pessoa tinha algum tipo de vínculo familiar ou de amizade ou cultura. E era isso em comum. A história era comum, finalmente. Havia a questão da coexistência com um único Estado durante séculos, e as economias eram profundamente interligadas. Todas estas eram tão fundamentais, todos estes elementos juntos tornaram as boas relações inevitáveis. O segundo ponto é muito importante. Eu quero que você, como cidadão americano, e também seus telespectadores ouçam sobre isto. E também a antiga liderança russa presumiu que a União Soviética tinha deixado de existir, e, portanto, já não haviam linhas divisórias ideológicas. A Rússia até concordou voluntária e proativamente com o colapso da União Soviética. Acreditou que isso seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como um convite à cooperação. E era o que a Rússia esperava, tanto dos Estados Unidos como também do chamado Ocidente coletivo. E haviam pessoas inteligentes, inclusive na Alemanha, exceto o importante político do Partido Social Democrata, que insistiu nas suas conversas pessoais com as lideranças soviéticas à beira do colapso da União Soviética, de que um novo sistema de segurança deveria ser estabelecido na Europa.
e deveria ser dada ajuda para unificar a Alemanha. Mas um novo sistema também deveria ser estabelecido para incluir os Estados Unidos, também Canadá e Rússia, e outros países na Europa Central. Mas a OTAN não precisa se expandir. Isso é, a OTAN se expandindo seria o mesmo que durante a Guerra Fria, só que mais perto das fronteiras da Rússia. Ele era um velho sábio, mas ninguém deu ouvido. Na verdade, ele ficou muito bravo. Uma vez, se dissesse que você não me escuta, eu nunca colocarei meu pé nisso. Moscou, mais uma vez, viu tudo acontecer exatamente como havia dito. E é claro que virou realidade. Eu e você mencionamos isso muitas vezes. Eu acho que é um ponto justo. Muitos na América pensam que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos seriam tudo de bom com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. O que aconteceu foi o oposto. Mas você nunca explicou por que acha que isso aconteceu. Exceto para dizer que o Ocidente teme a força da Rússia. Mas temos também uma força chinesa. O Ocidente não parece com muito medo. E quanto à Rússia? É claro que o Ocidente tem muito mais medo de uma China forte do que uma Rússia forte, porque a Rússia tem 150 milhões de pessoas e a China tem 1,5 bilhão na população e na sua economia, que está crescendo aos trancos e barrancos, ou 5% ao ano. Mas isso é o suficiente para a China, como o Bismarck disse uma vez. Os potenciais são os mais importantes. O potencial da China é enorme. É a maior economia do mundo hoje. E o tamanho da economia chinesa já ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo. E está crescendo rapidamente. Não vamos falar sobre quem tem medo de quem. Não vamos raciocinar nestes termos. Vamos entrar no fato de que depois de 91, quando a Rússia esperava que seria bem-vinda na família fraterna das nações civilizadas, nada disso aconteceu. Não me refiro a você pessoalmente quando digo você, é claro. Eu estou falando dos Estados Unidos. A promessa é que a OTAN não iria expandir para o leste, mas aconteceu 5 vezes. Houve 5 ondas de expansão. Toleramos tudo que estávamos tentando persuadir-nos. Estávamos dizendo, por favor, não somos tão burgueses. Agora, quanto a você, nós somos uma economia de mercado e não há poder de partido comunista. Vamos negociar. Além disso, eu também disse isso publicamente. Antes que houvesse um momento em que uma certa brecha começou a crescer entre nós, antes de Wilson vir para os Estados Unidos. Lembre-se que ele falou no Congresso e disse que as boas palavras, que Deus abençoe a América, tudo que ele disse foram sinais. Deixe-nos entrar, lembre-se dos desenvolvimentos na Iugoslávia antes de mim ter sido elogiado. Assim que os desenvolvimentos na Iugoslávia começaram, ele levantou a voz em apoio aos sérvios, e não podemos deixar de levantar nossas vozes, ou sérvios em sua defesa. Entendo que houve pessoas complexas sob Bento. Sim, mas a Rússia não pôde deixar de levantar a voz em apoio aos sérvios, porque os sérvios também são uma nação especial e são próximas de nós. A sua cultura ortodoxa e assim por diante é uma nação que sofreu muito por gerações, independente do que é importante, é que Elton expressou seu apoio ao que os Estados Unidos fizeram em violação de uma lei internacional e também da Carta da ONU. Começou a bombardear sendo Belgrado. Foram os Estados Unidos que tiraram o gênio da garrafa. Além disso, quando a Rússia protestou e expressou seu ressentimento pelo que foi dito, a Carta das Nações Unidas e também o direito internacional tornaram-se obsoletos. Agora todos invocam o direito internacional, mas naquela altura começaram a dizer que tudo estava ultrapassado. Tudo tinha que ser mudado, na verdade. Então algumas coisas precisam ser mudadas, pois o equilíbrio de poder mudou, é verdade. Mas não neste homem. Elon foi imediatamente arrastado pela lama, acusado de alcoolismo, de não entender nada, de não saber nada. Ele entendeu tudo, garanto-vos. Tornei-me presidente em 2000. Pensei que estava tudo bem, a questão iugoslava tinha acabado, mas deveríamos tentar restaurar, então, as relações. Vamos reabrir a porta que a Rússia tinha.
Tentei passar. Além disso, eu disse isso publicamente. Eu posso reiterar em uma reunião aqui, no Kremlin, com o presidente cessante Bill Clinton, aqui mesmo, nesta sala, aqui, ó. Eu disse a ele, eu perguntei, Bill, você acha que se a Rússia pedisse para aderir à OTAN, você acha que isso aconteceria de repente? E ele disse, você sabe que é interessante. Acho que sim. Mas à noite, quando nos encontramos para jantar, ele disse, você sabe, conversei com a minha equipe agora e eu, não é possível. Agora você pode perguntar a ele. Acho que ele vai assistir à nossa entrevista. E ele vai confirmar. Eu não teria dito nada assim se não tivesse acontecido. Então hoje, presidente, se você pudesse, se juntaria à OTAN? Olha, eu fiz uma pergunta, não foi interesse de me juntar, foi uma pergunta, é possível ou não? E a resposta que eu recebi foi não. Fui muito sincero ao meu desejo de descobrir qual era a Mas se ele dissesse sim, você teria aderido à OTAN? Se ele tivesse dito sim, o processo de reprovação teria começado. E, eventualmente, poderia ter acontecido se tivéssemos visto alguns sinceros desejos do outro lado e também de nossos parceiros. Mas não aconteceu. Não significa que aconteceu, pois não aconteceu. Eu penso que você está claramente ressentido com isso, eu entendo. Mas por que você acha que o Ocidente rejeita você? Então por que a hostilidade? Por que o fim da Guerra Fria não resolveu o relacionamento? O que motiva isso no seu ponto de vista? Você disse que eu fiquei ressentido com a resposta dele. Não é. Não é isso. É apenas uma declaração do que ocorreu. Não somos noivos para amargurar ressentimentos. Não se trata desse tipo de assunto. Em tais circunstâncias, acabamos de perceber que não éramos bem-vindos lá. Está tudo bem, mas vamos construir relações de outra maneira. Vamos trabalhar por uma área comum em outro lugar. Por que recebemos uma resposta tão negativa? Você deveria perguntar aos seus líderes. Só posso adivinhar porque é um país demasiado grande, com a sua própria opinião e assim por diante. E os Estados Unidos, eu sei como as questões deles estão sendo resolvidas na OTAN. E eu vou te dar outro exemplo. Relativamente à Ucrânia, a liderança dos Estados Unidos exerce pressão e todos os membros votam obedientemente, mesmo que não gostem de algo agora. Eu vou te contar o que aconteceu em desrespeito à Ucrânia em 2008. Embora esteja sendo discutido, não vou abrir segredo para você, não vou dizer nada de novo. No entanto, depois disso, tentamos construir relações de formas diferentes. Por exemplo, os acontecimentos do Oriente Médio, no Iraque, nós estávamos construindo relações com os Estados Unidos. E de uma forma muito suave, prudente, cautelosa. Levantei repetidamente a questão de que os Estados Unidos não deveriam apoiar o separatismo ou o terrorismo no norte do Cáucaso. Mas eles continuaram a apoiar. Fizeram de toda maneira apoio político, apoio à informação, apoio financeiro, até apoio militar veio dos Estados Unidos e dos seus satélites para grupos terroristas no Oriente Médio. Certa vez eu levantei essa questão com um amigo pessoal meu. Eu falei em denunciar o presidente dos Estados Unidos e ele disse, é impossível. Você tem provas? Eu disse, eu tenho sim. Estava preparado para essa conversa e dei a ele esta prova. Ele olhou e você sabe o que ele disse? Vou citar. Ele disse, bem, vou chutar a bunda deles. Esperamos e esperamos alguma resposta. Não houve resposta. Eu disse ao diretor do FSB, escreva para a CIA qual é o resultado da conversa com o presidente. Ele escreveu uma vez, duas vezes, e então recebemos uma resposta. Temos a resposta, está aqui no arquivo. A CIA respondeu que trabalhavam com a oposição na Rússia e que acreditavam que esta era a coisa certa a fazer, e continuaram fazendo. Isso é de forma ridícula. Bem, ok, percebemos que estava fora de questão. Então você está dizendo que a CIA está querendo derrubar o seu governo? Claro! Eles se referiram, neste caso específico, a isso. Os separatistas, os terroristas que lutaram conosco nas convenções. Foi a quem chamaram oposição. Este é o segundo ponto.
O terceiro momento é muito importante. E é o momento em que a defesa antimísseis dos Estados Unidos, o sistema foi criado exatamente no início, e por muito tempo persuadimos os Estados Unidos a não fazê-lo. Além disso, depois que fui convidado pelo pai do George Bush, o Bush pai, para visitar a sua casa, lá no oceano, eu tive uma conversa muito séria com o presidente Bush. E também com a sua equipe. Eu propus que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa criassem em conjunto um sistema de defesa antimísseis que acreditamos que deveria ser criado unilateralmente. E os Estados Unidos estavam criando o seu próprio e diziam que era para se defender do Irã. E essa foi a justificativa deles para a implantação do míssil, do sistema de defesa. Eu sugeri que trabalhássemos juntos, Rússia, Estados Unidos, Europa. Eles disseram que era muito interessante e me perguntaram, você está falando sério? Eu disse, absolutamente. Em que ano foi isso? Olha, eu não me lembro, mas você pode descobrir na internet. Foi quando eu estava nos Estados Unidos, a convite de um veterano. Então não é difícil você encontrar sobre isso na internet. Então vamos lá. Era muito interessante. Eu disse, imagine se pudéssemos enfrentar juntos este desafio de segurança estratégica global. O mundo iria a mudanças favoráveis. O mundo caminharia para boas mudanças, provavelmente teriam disputas, e econômicas ou até políticas. Mas poderíamos mudar drasticamente a situação no mundo. Ele disse que sim. E a pergunta, você está falando sério? Eu disse, é claro. Precisamos pensar sobre isso. O secretário de Defesa Gates, ex-diretor da CIA, e o secretário de Estado Rice. Ele entrou exatamente aqui, neste gabinete, aqui mesmo, nesta mesa. Eles sentaram nessa sala. E o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa russo, daquele outro lado, eles me disseram, sim, nós pensamos sobre isso. Concordamos. Eu disse, graças a Deus, ótimo, mas com algumas exceções. 2 vezes você descreveu presidentes americanos tomando decisões e depois sendo prejudicados pelos chefes de suas agências. Então parece que você está descrevendo um sistema que não é administrado pelas pessoas eleitas, em sua opinião. Mas é isso mesmo, você está certo. Só não vou parar para falar sobre isso agora para a gente não se perder no assunto. Não vou contar detalhes porque acho também incorreto. Afinal, era uma conversa confidencial. Mas nossa proposta foi recusar. Isso é fato. Foi certo aquele momento quando eu disse, olha, então seremos forçados a tomar medidas contrárias. Criaremos sistemas de ataques que certamente irão superar o sistema de defesas antimísseis. E a resposta foi que não estamos fazendo isso contra você. E você faz o que quiser. Assumindo que não é contra nós, nem contra os Estados Unidos. E eu disse, tudo bem. Muito bem. Foi assim que aconteceu. E criamos sistemas hipersônicos, com alcance intercontinental. E continuamos a desenvolvê-los. Agora estamos à frente de todos os Estados Unidos e de outros países em termos de desenvolvimento de sistema de ataque hipersônico. Estamos melhorando todos os dias. Mas não foi a proposta inicial, queríamos ter seguido outro caminho, mas fomos empurrados para trás. Agora, sobre a expansão da OTAN para o leste, bem, foi-nos prometido que não havia OTAN para o leste, nem 1 centímetro para o leste, como nos disseram. E depois o que me disseram? Olha, não está escrito em papel. Então vamos expandir. Então houve 5 ondas de expansão. Os estados bálticos, toda a Europa Oriental e assim por diante. E agora chega a principal coisa que eles vieram fazer na Ucrânia. Em 2008, na Cimeira de Bucareste, declararam que as portas para a adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN estavam agora abertas, sobre como as decisões seriam tomadas naquele país. Um cara tão durão, um político durão, como me disseram mais tarde, ele exerce pressão sobre nós e tivemos que concordar. Isso é ridículo. É como o jardim de infância. Onde estão as garantias? Que tipo de pessoas são essas? Quem são eles? Você vê, eles foram pressionados, eles concordaram. E então eles disseram que a Ucrânia não estaria na OTAN.
Você sabe, eu digo, eu não sei. Você concordou em 2008. Por que você não concorda, então, no futuro? Bem, eles nos pressionaram. Então eu digo, por que eles não pressionam você amanhã? E por que, se eles pressionarem você amanhã, você concordará? De novo, bem, não faz sentido. Quem está aí para conversar? Estamos prontos para conversar, mas com quem? Onde? Onde estão as garantias? Não tem nenhuma. Então eles começaram a desenvolver o território da Ucrânia. Seja lá o que for, eu tenho que contar-lhes os antecedentes de como esse território se desenvolveu. Que tipo de relações existiam com a Rússia? Cada segunda ou terceira pessoa sempre teve alguns laços com a Rússia. E durante as eleições, na já independente Ucrânia soberana, que conquistou a sua independência como resultado da declaração de independência, e a propósito diz que a Ucrânia é um estado neutro, e em 2008, de repente, as portas ou portões da OTAN foram abertos para a Ucrânia. Não foi assim que concordamos. Now, all the presidents that have come to power in Ukraine, they relied on electorate with a good attitude to Russia in one way or the other.